Fala galerinha do canal, beleza? Quem tá falando é o Rony Marques. E todo mundo sabe aí que a multinacional japonesa Sony anunciou nessa quarta-feira passada, né? É o PlayStation Classic, a versão mini do seu icônico console de 1998. O videogame vai ser lançado no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. Lá no dia 3 de dezembro é 45% menor em questão de tamanho do console original, lançado lá no mercado japonês em 1994. Eu vim trazer agora nesse vídeo para vocês os 15 jogos da minha escolha, fora os games que já foram anunciados aí, que é o Jumping Flash de 1995, o Wild Arms de 1996, Final Fantasy VII de 97, o Tekken 3 e o Ridge Racer Type 4 de 1998, né? Então eu vim trazer para vocês aí a minha sugestão dos 15 jogos que eu gostaria que estivesse nesse console, que vendeu nada menos que 102 milhões de exemplares no mundo, né? E vem comigo. No 15º lugar eu deixo o Gran Turismo 2, que na minha opinião é o melhor game de corrida do PlayStation 1. Depois do sucesso inesperado do primeiro Gran Turismo, vem então o Gran Turismo 2. No 14º lugar eu trago Driver. Você controla Tanner, que é um policial do departamento de polícia da cidade de Nova York, que pela ótima capacidade de direção, ele vai se infiltrar disfarçado nas gangues e organizações criminosas e máfias para acabar com todas elas. As missões são de roubos, perseguições, fugas, assassinatos, entregas, resgate, aí vai embora. É um jogo que tem gráficos ótimos. Eu me lembrei que nas minhas primeiras vezes que eu joguei, eu tinha mais ou menos 10, 12 anos. Eu não conseguia passar nem da primeira fase. 13º lugar, coloquei o Medal of Honor, Medalha de Honra, né? Ela foi lançada em 1999 pela Electronic Arts, desenvolvido pela DreamWorks. Pessoal, é um jogo sensacional de FPS, que me deixou de boca aberta na época. Ele foi ambientado lá durante a Segunda Guerra Mundial, foi retratado belíssimamente lá no PlayStation 1, né? E tinha o Spielberg, com o cara que era perfeito para ajudar aí nesse projeto deles. Uma coisa legal do jogo é que realmente ele te põe num clima de guerra. Você escuta o fundo dos alemães, eles falando, escuta megafone, cachorro latindo, os barulhos dos tiros. Então assim, é um jogo muito, muito bom. Na minha opinião aí, não pode faltar na Sony. Vamos ver se eles vão escutar o meu vídeo aí, a minha opinião. No 12º lugar, deixo o Crash Bandicoot. Veio na época onde muitos jogadores aí ficavam de queixo caído ao ver os gráficos 3D. Eles começavam a tornar conta do mercado dos games e parecia ser décadas superior à frente, porque os jogadores tinham o costume de jogar o Mega Drive e o Super Nintendo, onde os jogos, na sua maioria, eram de plataforma, né? Então esse é um jogo muito diferente, 3D, que veio para ficar, e o personagem era muito carismático. Então o jogo tinha 32 fases, sendo 6 são os chefes e 2 fases secretas, que são habilitadas durante o jogo. Isso sem contar as fases bônus. Então Crash Bandicoot é o 12º lugar, na minha opinião. Tomb Raider ou Tomb Raider, da forma que a maioria fala. Foi lançado em 1996 pela Eidos Interactive, desenvolvido pela Core Design. Então ela enfrenta vários inimigos, tigres, gorilas e até sobrenaturais, dinossauros e múmias. Um jogo muito bom, até hoje faz muito sucesso, sem dúvida. Não pode faltar na seleção de jogos do PlayStation Mini. Em 10º lugar eu deixei o Mortal Kombat 4, é o quarto da série do Mortal Kombat. O primeiro a ser feito em 3D, então foi uma revolução bacana da série dos arcades. E foi lançado aí PlayStation, Nintendo, Game Boy Color. E é um jogo, tem fatality presentes, muito revolucionário. Muito bom jogo mesmo. Eu não podia deixar de citar um jogo de futebol, que é a preferência nacional do brasileiro, mas ele se destacou muito, esse game, no Japão.
Vem da franquia que se aproximava da tradição de games da EA Sport. Ele possui traços provenientes do sucesso lá do International Superstar Soccer, né? Então é um game muito bom, conhecido pelas notáveis evoluções de jogabilidade. Então era um jogo muito fácil de guiar os personagens. Na realidade visual, a parte virtual, a inteligência artificial que chamava muita atenção. Um game muito bom. No oitavo lugar eu deixo o Dino Crisis. Esse é um game de sobrevivência lançado pela Capcom em 1999 para o PlayStation, né, e foi o sucesso estrondoso da franquia do Resident Evil. Então a Capcom decidiu investir na nova franquia que seguisse o mesmo modelo do Resident Evil. Sucesso, é uma história um pouco diferente, né? Se passava aí uma nova excursão para o mundo da sobrevivência. O enredo do game pode ser comparado ao Jurassic Park, por exemplo. Então é um game muito bom, ambientação muito parecida com Resident Evil, mas não é Resident Evil. É um jogo bem com a personalidade muito grande. Parasite Evil, sétimo lugar. Diferentemente da maioria dos jogos de RPG já lançados lá em 1998, Parasite Evil mescla a ação e RPG, gerando um novo gênero do jogo, o Action RPG, uma mistura dos dois gêneros. Ele foi muito aceita pelo público, deixando a jogabilidade agradável para os apreciadores dos jogos de ação. É um jogo muito bom, e revolucionou o RPG. O game vendeu bastante e seria bacana conseguir ter esse jogo lá no PlayStation Mini. Sexto lugar, Tony Hawk's Pro Skate. Suas ruas e avenidas com os mais variados obstáculos, construções abandonadas, enfim, tudo que o skatista procura tem nesse rolê. Quem já jogou jogos antigos do gênero sabe, as manobras eram show de bola. Todas as modalidades convencionais fazem parte desse game. Precisa manejar o freestyle e precisa estar bem antenado com o street. Outro lance interessante do Tony Hawk's Pro Skate é que ele não é linear. Então você pode se mover livremente pelo cenário como preferir, tranquilamente. Quinto lugar, Resident Evil 2, trazendo gráficos bem melhores que o primeiro da franquia. O Resident Evil 2 dispensa apresentações. Ele apresentou melhorias consideráveis em relação à jogabilidade do primeiro, a movimentação do personagem, e repetiu a fórmula de trazer os dois personagens jogáveis, um homem e uma mulher. No quarto lugar eu trago Castlevania Symphony of the Night. Pessoal, é uma obra-prima esse game. Ele trouxe sprites lindíssimos para a época, o design do castelo é fenomenal, jogabilidade, gráficos 2D. É muito afora do seu tempo. Então ficou perfeita essa versão do Castlevania. Então é um game que é adorado e pouco odiado por muitos que eu já conversei. Então é um game muito bom mesmo. Merece estar na nossa lista. Em terceiro lugar, eu venho trazer para vocês aí o Street Fighter 3, Alpha 3. O combate é perfeito, dispensa apresentações, o jogo é rápido, não confunde os golpes, os comandos são sincronizados, o sistema de defesa é eficiente, a velocidade show de bola, melhor do que SNK e Marvel vs Capcom na minha opinião. Em segundo lugar, eu trago o dragão mais simpático dos games, o Spyro of the Dragon. É um jogo de plataforma, o jogo se baseia na exploração de cenários, na paisagem, né, por fases repletas de itens, buracos, inimigos e locais secretos. E tem muitas coisas para se explorar. O jogo é 3D, é belíssimo. A linha do 3D da época, que o Nintendo 64 com o Mario, Super Mario Kart, o Super Mario 64 trazia, nessa linha 3D que fazia sucesso na época. É um jogo que vendeu muito, é um jogo belíssimo, é um jogo fácil de jogar. E é um jogo que é totalmente viciante. E no primeiro lugar, trago o clássico, o maravilhoso Metal Gear Solid, lançado lá em 1998. Então é um jogo ótimo, é um jogo amado. Então ele foi lançado aí também em 99 para PC. Então ele fez muito sucesso, um dos jogos mais conhecidos da época lá do PlayStation 1.
Ele era um jogo com gráficos belíssimos. O estilo de história é muito semelhante aos filmes de Hollywood. Então ele tem muitos aspectos que parece até filme. Isso era muito diferente na época. Um jogo inovador. Isso foi pelos motivos que tanto se diferenciou e inovou na época. Então a série Metal Gear foi criada, escrita e dirigida pelo mestre Hideo Kojima, que ganhou inúmeros prêmios pela sua obra e se tornou um dos maiores diretores de videogames da época. Então ele é um game muito show de bola. Então ele, na verdade, esse game ele ia ser lançado para o 3DO, mas na verdade foi lançado para o PlayStation 1, né, pessoal? Então assim, sem dúvida é um game que a gente precisa jogar. É um jogo que colocaria nos top 100 dos melhores do mundo em todas as plataformas de todos os consoles, na minha opinião. Então, pessoal, essa foi a minha lista. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se vocês gostaram. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like para ajudar o canal, se vocês gostarem. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui!